Olá, eu vou dar início, que esse é o primeiro, né, a uma série de vídeos sobre o livro Os Problemas da Estética, do Luigi Pareson. Em primeiro lugar, esse não é um curso de estética, eu não tenho a mínima pretensão de fazer um curso de estética, não sou filósofa nem tenho graduação em filosofia, sou só uma mera curiosa e eu estou usando esses vídeos para fixar o entendimento que eu estou tendo do livro. Então, eu vou comentar em cada vídeo, eu vou comentar sobre cada capítulo. Eu vou iniciar com esse, que é o capítulo 1, que é o Natureza e Tarefa da Estética, que é um capítulo bem interessante, se a gente for somente levar em consideração o quão utilizada é a palavra estética e as diferentes formas de significados que a gente costuma dar, que vai desde coisas que tem a ver, nada a ver com arte, como por exemplo tratamento de pele, e até coisas que tem a ver mais relacionada com estilo. Ah, você tá com uma roupa que tem uma estética tal, ou então esse quadro tem uma determinada estética. É comum que a gente pense que na estética como uma coisa que tem vários significados, porque realmente, com o passar dos séculos, esse termo foi tendo inúmeros significados. No meados de 1700, se pensava na estética como a ideia de beleza, como a beleza como um objeto sensível. E durante o século XIX, pensava-se na ideia da estética como uma forma de impregnar a arte de sentimento, uma teoria do belo, uma doutrina da sensibilidade. E no século XX, né, com a chegada do modernismo, começava a se distinguir a estética da teoria geral da arte. E o próprio século XX, né, esse período do modernismo, suscitou muitos questionamentos, porque haviam aquelas acusações de que a arte moderna não estava vinculada ao belo, belo no sentido tradicional da palavra, e que ele estava vinculado à ideia de feio. Esse argumento já é considerado muito batido e que a gente já entende que existem várias formas de se capturar a beleza e que elas não precisam estar ligadas à ideia tradicional do belo. Mas, mesmo com esse turbilhão de sentidos, de significados que tem a palavra estética, a gente não pode ficar jogando a esmo a palavra, né? A gente tem que, pelo menos, definir arestas, cortar e dizer coisas que não são estética também. Mas antes disso, o autor, o Paris, ele inicia o capítulo com uma pergunta, né? A estética seria uma reflexão filosófica ou uma reflexão empírica? Para uns sustentariam que a estética é filosofia, outros sustentariam que ela não seria filosofia, seria alguma coisa entre a filosofia e a história da arte. Independente dessas linhas de pensamento, o Pareson acha de extrema importância que o filósofo que queira adentrar o campo artístico, ele leve em consideração a questão da experiência estética. É uma coisa que tem que estar atrelada. E outra coisa, é importante sabermos também que a filosofia ela é uma área especulativa, ela não é uma área normativa, ela não vai estabelecer normas, regras. E dessa forma, se a filosofia não é normativa, e se a estética for filosofia, então a estética não deve se preocupar em falar o que é belo, o que não é belo, o que é Graciano Barbosa, o diabo que for. Não tem essa finalidade de dizer o que é e o que não é belo. Mas ela tem que tentar dar conta do significado, da estrutura, da possibilidade do alcance metafísico dos fenômenos, para que eles se apresentem na experiência estética. Mas a estética não se deve limitar a somente observar. Ela não é somente a observação. Ela precisa desse caráter filosófico, que não pode deixar de ser filosofia no ponto de vista pareciano, não sei se existe essa palavra, ou seja, para ele a estética é sim filosofia, mas ela não pode
ser apenas a mera observação. Ela precisa de uma sistematização, mas ao mesmo tempo ela não pode se reduzir ao trabalho da crítica, da poética, da técnica ou da história da arte. São coisas distintas que durante esse primeiro capítulo ele vai diferenciar elas. Ele fala, isso no caso, uma citação aqui que eu estou pegando do livro, ele fala: a estética é filosofia, justamente porque ela é reflexão especulativa sobre a experiência estética, na qual toda experiência que tem a ver com o belo e com a arte. Então, dessa forma, meio que a estética é um encontro de, vamos dizer assim, encontro de duas vias da reflexão histórica. Uma, ela chega a resultados universais, partindo de uma reflexão sobre uma experiência concreta, e problemas particulares, mas ao mesmo tempo faz uso desses resultados para interpretar a experiência e resolver os problemas. Um outro detalhe importante é que é preciso também dissociar que as observações dos artistas sobre a arte ou sobre a sua experiência artística não são também necessariamente estética. O que também não significa não devemos, que o filósofo deva desconsiderá-las quando estiver fazendo o seu trabalho, na sua tarefa especulativa em relação à estética. Apesar do capítulo começar com todos esses questionamentos, o Pareson ele tenta nos dizer que a ideia da filosofia e da experiência elas estão interligadas, mesmo que elas sejam coisas bem distintas. A especulação, que é típica da filosofia, ela se faz verdadeira quando ela recorre da experiência. Não devemos apenas refletir sobre a experiência, mas também temos que ter contato com ela, porque se isso não acontece, nós ficamos apenas numa estéril abstração, e não seria essa a finalidade da estética. E mesmo assim, o pensamento ele deve se construir sobre a experiência para que a filosofia ela não vire também uma mera descrição de coisas. Então, os dois eles são importantes de estarem interligados, porque a estética ela não é uma reflexão sem experiência, ou seja, ela não é uma mera abstração, mas ela não é uma experiência onde não tem a especulação, porque senão ela vai virar uma simples descrição. E Parecer durante todo o livro vai focar muito nisso, nessas ideias. Uma tentativa de deixar bem transparente ao leitor, porque esse é um livro bastante introdutório, inclusive quem quiser começar o estudo da estética, perdão, eu recomendaria muito começar por ele, porque ele realmente pega na sua mão e lhe encaminha. Mas, enfim, ele tenta deixar bem claro que a estética não é crítica, não é história da arte também. Ela faz um uso diferente da experiência que se tem com a arte, que é aprofundada dentro do campo especulativo, e é importante frisar isso, que essa experiência pode ser tanto direta também quanto indireta. Ela pode partir também de testemunhos, por exemplo, da experiência do artista ou referências bibliográficas, etc. Mas, no ponto de vista de Pareson, você pode chegar à estética por dois caminhos. Um é através da via da filosofia, quando o filósofo estende o seu puro pensamento para a experiência na arte. E a outra via seria pela própria arte, quando se parte da arte, ou seja, quando você parte da crítica, da história da arte, da poética, para uma reflexão complexa e sistematizada dessa atividade. Mas vamos começar a diferenciar essas outras palavras. Vamos começar pela ideia de crítica. A diferenciação entre crítica e estética, porque a gente falou sobre a ideia da estética ter muito em relação à reflexão em relação à arte, mas a crítica, a poética, a história da arte, elas também não têm uma forma, de uma certa forma, uma reflexão sobre a arte? A resposta é sim, elas também possuem esse caráter de reflexão, mas no ponto de vista de Pareson, tanto a poética quanto a crítica, elas são parte da experiência. Elas não são a estética. Então, fazendo parte da experiência, a poética e a crítica vão estar intimamente ligadas à atividade artística.
E nisso vamos a alguns pontos. A poética ela fala sobre a obra que ainda está a se fazer. Isso é importante. A obra que está ainda a se fazer é o objeto da poética. E a crítica ela se debruça já numa obra já concluída, já feita, num caráter mais normativo, no sentido de avaliação. E na visão de Pareson, a obra de arte ela precisaria tanto da poética quanto da crítica. Mas, por outro lado, por não ter esse caráter normativo, a estética não tem nenhum intuito valorativo, ela não tem o intuito de dar um valor à obra, nem de legislar sobre ela, dizer o que ela tem de ser ou o que ela tem que deixar de ser. Ela tem o seu campo, é meramente, como eu disse, ele é teórico e ele é especulativo. Mas também, na concepção de Patterson, a crítica tende a se valer, às vezes, da estética como norteador dos seus critérios. Isso é uma coisa muito comum. E, bom, a crítica não tem a natureza filosófica, da mesma forma que a estética, e mesmo assim ela pode fazer uso da estética como uma forma de metodologia. É bom a gente pensar nisso, porque em alguns casos é comum que se confunda e se ache que a crítica é a estética em si, sendo que ela pode fazer uso do arsenal da estética para fazer o seu caráter normativo de julgamento, mas e da mesma forma que a estética pode pegar a parte da crítica como uma das experiências para fazer o todo especulativo conceitual da estética. É, a crítica estaria mais próxima do trabalho do artista como um objeto da estética. Vamos agora falar sobre a parte em relação à estética e teoria da arte. Porque outra também muito confundida com estética é a teoria da arte. Só que, na visão do autor, a teoria da arte seria uma tentativa de definir artes específicas, como, por exemplo, a arte déco, ou a arte nouveau, ou a arte renascentista, tentar de novamente formas normativas, né? Porque ao você instituir, tentar estudar tipo, uma arte renascentista, uma arte barroca, você tem que dizer o que é e o que não vai ser também. Ou seja, você impõe limites, você impõe regras nessa linguagem. E, mais uma vez, a estética não é normativa, então ela não estaria responsável por instituir esses limites. Esses daí isso não seria um problema da estética. Isso, no caso, é um problema da teoria da arte. Uma das coisas que o Patterson vai destacar é o fato que, enquanto existem teorias de certas artes específicas, não existe ou não deveria existir uma estética de uma certa arte específica. A estética do cinema, ou a estética da arquitetura, a teoria da estética deveria ser uma teoria geral. Isso é uma coisa também muito importante. E por fim tem a questão da poética. Acho que o primeiro passo para a gente tentar diferenciar a estética da poética é lembrar, novamente, que a estética tem esse caráter filosófico e especulativo, enquanto a poética seria de um caráter mais programático, ele seria um caráter mais operativo e que está mais ligado a uma coisa muito particular ou histórica. Um exemplo que vai ter no livro, eu estou aqui com o livro no meu lado, ele diz que se alguma vertente quiser dar um caráter moralista à sua arte, quiser dizer que a arte só vai ser arte quando marcada de certos sentidos morais, isso está dando um caráter programático à arte. E nesse caso, a gente vai estar falando da poética. Isso estaria mais ligado à poética do que na estética, porque a estética não teria essa intenção de tentar fazer esse programa de arte, dizer que apenas a arte de caráter moralista seria arte. Para a estética, entretanto, todas as poéticas são legítimas. E pode ser essa que foi citada anteriormente ou qualquer uma outra, independente se ela tem um caráter realista, idealista, naturalista, figurativo, abstrato, whatever. Ela não tem que tomar uma posição em relação a essas questões
como para dizer qual é a mais legítima, qual é a menos legítima. A estética ela deve se comportar de uma forma que o filósofo ele não pode se o filósofo ele não vai poder se desfazer dos seus gostos, né? Cada pessoa vai ter seus gostos, suas certas tendências, mas por motivos óbvios. Então, se o filósofo ele não pode se desfazer dos seus gostos pessoais, né? Suas inclinações pessoais, ele deve se comportar de uma forma que os seus gostos pessoais não sejam os norteadores das suas ideias, né? Questão da estética. A gente pode julgar isso, às vezes, mas isso é impossível de acontecer, isso é uma coisa muito idealista que você está pensando, as pessoas vão querer botar o ponto de vista delas. Mas para Parison, ele acredita que isso é possível, tanto que seria uma tarefa não só na questão da estética, mas também do crítico, não deixar o gosto pessoal imperar excessivamente na análise. Do ponto de vista do Parison, se a teoria da arte, ela, por exemplo, ela é considerada uma coisa dispensável na hora do autor fazer a sua criação, mas a poética ela seria indispensável, porque o artista ele não passa sem um ideal explícito ou implícito para fazer a sua arte, e que a poética que seria mais adequada para o artista seria aquela que traduz o seu gosto tanto em termos normativos quanto em termos operativos. Isso a gente partindo do ponto de vista do artista em relação à poética. E é basicamente isso. O primeiro capítulo ele vai estar muito centrado em fazer essas diferenciações e os próximos capítulos vão nos trazer mais surpresas e mais delineamentos em relação à questão da estética. Bom, e é isso. Muito obrigada.